Inspirar pessoas através de suas histórias. Eu descobri que essa é a minha missão, né? E resolvi também fazer o que eu sempre incentivo as pessoas, comunicar, falar, né? E eu já tinha começado um projeto anteriormente aqui no YouTube, parei, comecei de novo, parei, e aí eu queria, por que eu estou começando e parando? Porque eu estava faltando essa motivação especial. E aí quando eu descobri que a minha missão de vida é essa, é fazer com que a sua história ela seja falada e ela é importante, né, as coisas ficaram mais fáceis para mim. Eu começo esse canal, né, retorno meu canal no YouTube aqui, né, e nas outras plataformas de comunicação, com uma pessoa muito especial, que tem uma história muito bonita para ser contada, o Eduardo, né, Eduardo Forte, um nome forte aí, um cara, né, super trabalhador, muito à frente também do nosso tempo, contando uma história de empreendedorismo, né, que eu já sei que começou muito cedo. Eduardo, obrigado por ter vindo aqui, né, a gente entende aí da logística de tempo, e eu queria que você trouxesse um pouco da sua trajetória como empreendedor aí, né? Depois a gente vai falar do período atual, mas quando foi que tudo começou? Perfeito. Primeiramente, Felipe, obrigado pelo convite. É sempre bacana falar sobre trajetória, sobre carreira, sobre empreender, na verdade, né? E trazer um pouco dessa história para cá para vocês é engrandecedor. Vamos lá. Então, na verdade, a história, Felipe, ela começou bem cedo, sim, até antes da ideia de empreender por si só, né? Eu sempre tive ali uma identidade de que estudar, de fato, é o que faria a minha mudança de vida. Então, eu entendi isso desde cedo. E eu entendo que eu comecei a empreender nessa percepção, né, de que eu sabia que o estudo aqui iria mudar de fato do ponto A ao ponto B da minha carreira, da minha vida de modo geral, e da minha família consequentemente. Eu vejo uma família de classe média baixa, então assim, nada muito diferente. E eu sempre fui aquele cara que estudou, se esforçou para de fato ser o cara que se diferenciasse nessa questão da educação. Mas logo em seguida, eu sempre quis conquistar coisas, né, por conta própria. E eu acho que isso é bem padrão para todo empreendedor. Uhum. Então, sei lá, aos 13, 14 anos, já começava a dar reforço, dar aulas ali particulares de matemática, etc., enfim, para alunos mais novos que eu, né, poder melhorar ali a performance escolar. E acho que esse foi o meu primeiro ponto, assim, aprendi a partir daí, né? Foi com isso que eu comprei minha primeira bicicleta, meu primeiro computador e Com por aí vai. 14 anos. 14 anos, 14 anos. Então, eu tive essa vontade, né, de conquistar as coisas por conta própria. E já também entendendo que começou já com educação, né? Sim, Já teve um nicho aí da educação com exato, 14 anos de idade. exatamente. Começou com a educação. Acho que eu entendia que ali era um ponto de que eu já conhecia, dominava bem, então poderia seguir daquela forma, né? Logo em seguida, ainda na oitava série ali, eu decidi a minha faculdade. Não, vou fazer administração. Por quê, né? Porque eu desde criança tive uma mentalização de que eu queria ser. Então eu sempre imaginava saindo de um carro de luxo, com engravatado, indo para uma grande empresa, porque eu entendia que eu queria ser, enfim, um cargo grande de alguma grande empresa. Como eu iria fazer isso? Qual faculdade eu teria que fazer para poder conquistar isso? Ainda não tinha clareza, mas já estava certo, entendi que a administração era o curso mais próximo dessa minha mentalização de objetivo. E daí eu foquei nisso, né? Fui lá, estudei bastante, tudo mais, passei na faculdade. E enquanto isso acontecia, antes de inclusive trabalhar no mercado mais corporativo mesmo, eu tive a oportunidade, enquanto a faculdade começava, também de dar aula, né? Então eu comecei a dar aula de matemática, inclusive em escola pública. Com quantos anos? Isso no segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, Nem é ali, uns menor 14, de idade ainda, menor tá? de idade 16, ainda. 17 anos de idade. Eu já Aham. dava aula para pessoas da sexta série, quinta série. Então, assim, aconteceu essa possibilidade. Então, também foi bacana para mim para aprender a ter mais didática, né? Acho que é importante esse conhecimento, e também para, de fato, trabalhar, colocar coisa para fora e, de fato, ali estar no mercado. A faculdade começou, e aí eu, antes de empreender efetivamente com o meu negócio, né, eu tive algumas empreitadas enquanto colaborador, né? Então eu passei por algumas grandes empresas. Então acho que a administração me colocou em grandes oportunidades de mercado. A primeira dela, eu participei de uma empresa de tecnologia, da Link Informática, aqui no mercado cearense é muito conhecida. Lá, sempre na área de projetos, na área de planejamento, tem sempre esse viés do que de fato é o currículo do Eduardo. Fiquei lá, acho que por volta de 4, 5 anos, uma boa jornada. Depois disso, fui para o Sebrae. No Sebrae também tive a oportunidade de ser consultor. Ali foi onde eu consegui, de fato, entender como as empresas funcionam. Porque eu ia em cada microempresário, entender como a operação dele funcionava, o que é que ele vendia, como ele vendia, quais eram as dores dele. Acho que ele me deu uma visão de mercado muito maior. Que num dia eu estava no mercado varejo, outro dia eu estava no mercado da beleza, outro dia eu estava no mercado de construção, entendendo as dores do microempresário, na verdade, né? Feito isso, fui para um convite muito nobre da Nordestina, que é uma grande ferrovia aqui no Nordeste. Ela tem toda a malha ali de transporte de cargas no Nordeste, é feito por ela. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas áreas também, de área de orçamento, que já envolve esse viés mais financeiro da coisa, e área de planejamento e de consultoria também. Então lá dentro era um consultor de negócios dentro de uma empresa. Então eu também fiquei lá de por volta de 6 anos praticamente, então foi uma jornada bem grande assim de Uhum. trabalho. Ainda que relativamente novo, já tive uma experiência bem grande nesse mercado de trabalho.
E enquanto estava na Transnordestina, eu tive a oportunidade de empreender. Então, minha jornada empreendedora, ela começou part-time. Part-time empresário e part-time colaborador de uma empresa. Também tem muita gente que faz isso, né? Assim, porque empreender ele É, é difícil, exige capital, e aí eu não tenho aquela exato. segurança, eu vou ficar aqui trabalhando para garantir o meu fixo e vou empreendendo E aqui, foi né? exatamente isso que eu pensei. Eu entendia que, como eu precisava ter uma bagagem financeira, porque o empreender ele exige, ele envolve riscos, naturalmente. E eu precisava ter um colchão financeiro mesmo. Então eu entendi que eu tinha que fazer uma transição parcial. Então, enquanto eu trabalhava no horário de manhã e tarde ali, para a empresa, à noite, final de semana, na hora do almoço, trabalhava para mim, para o meu negócio. Então a gente construiu isso durante praticamente 2 anos. Que eu fiquei nessa tocada de metade transnordestina, metade minha empresa, nessa dupla jornada, né? Porque eu precisava construir essa questão financeira, eu precisava construir essa segurança para fazer a migração correta. Feito isso, a gente viu um crescimento acontecer muito rápido na Talos, que é a empresa que eu cofundei, né? Então, tem outros 2 sócios nessa jornada como um todo. E a gente construiu essa empresa em 2018, efetivamente para 2019, acho que é o nosso marco mais comercial. E depois disso, a gente, de fato, seguiu essa carreira, essa jornada empreendedora 100%, né? Que veio até 2024, né? Que foi uma jornada onde eu passei por áreas financeiras, áreas de administrativas, jurídicas, então assim, toda essa bagagem ali mais burocrática ali, de alguma forma, né, enquanto empresário, eu acabei tocando isso junto com esses meus outros 2 sócios, né? Então assim, foi uma jornada muito bonita, de muito crescimento, e desafiadora, né? Nessa jornada a gente teve ali, além do crescimento, tivemos outras grandes oportunidades, né? Então, para quem talvez não conheça ainda, mas a Talos hoje ela é uma das líderes do mercado nacional. E ela foi recentemente ali vendida, né, uma transação multimilionária para um grande grupo, para a TOTS. A TOTS, para quem não conhece, ali, é a maior empresa de tecnologia da América Latina, do Brasil, enfim, de um modo geral. E lá em 2022 a gente conseguiu chamar a atenção do grupo TOTS barra RD Station, que fazem parte do mesmo grupo, para essa solução do que nós tínhamos de atendimento digital, né? E esse namoro, esse casamento ali com essas outras grandes empresas foi acontecendo. Em 2022 conseguimos construir essa história de aquisição para esse grande grupo. Uns 5 anos, não é? Desde a fundação. É, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Foi rápido, né? Quando você olha Rápido, assim, é. ainda mais que nesse meio tempo teve uma pandemia. É Então, verdade. o mundo mudou muito em relação a isso com a pandemia, né? Em 2020 fechou essa grande negociação, seguimos como executivos na operação e tudo mais, e eu fechei esse ciclo, né, empreendedor com a Talos 2024. Um ciclo muito bonito, eu me orgulho muito e sigo aqui contando a história, porque eu acho que é importante contar essas histórias, né? Como você bem Sim. fala, é importante contar essa história, né? É. Eu entendo que é importante ter esse momento, e agora eu sigo para outros momentos ali de reempreender com outros objetivos maiores também ali, porque eu acho que é só o começo, né? Eu acho que essa bagagem toda, né? Acredito que essa bagagem toda vai te dar muita força. O que eu quero fazer, tipo assim, eu sou bom. Né? Perfeito, Tipo assim, que tava assim, eu sou bom, eu sei que perfeito. o que eu fiz é muito bom e é relevante, né? E aí, só vou pegar dois pontos importantes, que tem também um trabalho seu que eu tô achando bem legal, a gente Perfeito. tá até vendo na rede social, que você tem um trabalho hoje de ensinar educação financeira, né? Inicialmente para influenciadores, que é uma demanda muito grande, né? Perfeito. Como você falou, a pandemia mudou muita coisa. Nós não existíamos essa profissão influenciador, né? A gente Perfeito. não tinha pessoas que É trabalhavam verdade. na internet, propagando conteúdos, né? E como é novo, a gente nem foi preparado para falar sobre educação financeira, né? A gente, né, no meu tempo, no nosso tempo, não tinham escolas falando disso. Hoje eu entendo que está um pouquinho melhor, né? Já se fala um pouco mais de educação financeira nessa parte dos ensinos, mas não tinha isso, né? E principalmente falar do mercado digital, que nem existia, né, antes da pandemia tão forte como é hoje. Então essa galera cresceu sem saber o que fazer. Aí vamos só fazendo. E o que é que tu acredita que que essas pessoas, né, que esses profissionais, né, eles podem crescer olhando essa parte financeira? Perfeito. Esse trabalho, é bem que você mencionou essa questão, acho que é muito importante. Eu acho que todo mundo tem que ter a educação para poder conseguir crescer mais e melhor. Então, os influenciadores estão hoje crescendo de forma muito rápida. A gente vê o mercado hoje mudou, começou bastante, acho que é outra dinâmica de mercado. E eu entendo que conseguir o primeiro passo, né? Conseguir perceber que o que você tem, o que você é um negócio, é o Sim, ponto de partida. O influenciador, ele é uma empresa, ele é um negócio, ele é um CNPJ também. Ele precisa entender, conseguir diferenciar o que é pessoal, o que é profissional, conseguir ali ter mais essa percepção, né, do crescimento da empresa dele, que é a marca dele, tipo, por si só acaba se confundindo esse personagem, né? E que aqui eu tenho potencial de crescer muito. Mas para isso eu preciso me organizar, eu preciso construir um planejamento. E eu acho que essa educação financeira para esse público é o que eu quero propor. Eu consegui enxergar esse gap no mercado, e eu entendo que é um público de que está construindo uma renda relevante, mas que precisa potencializar isso de uma forma mais organizada e planejada.
E talvez essa minha skill, esse meu conhecimento aqui, eu venho trazendo há mais de 10 anos aqui no mercado de trabalho, no viés financeiro, eu consigo agregar conhecimento para uma linguagem simples, objetiva, que seja clara para esse público, que ele não tem obrigação de ser um economista, um administrador, Isso. e eu não quero passar aqui sem essa obrigação. Eu quero trazer de fato, assim, na simplicidade da coisa, trazer uma linguagem que ele consiga entender, colocar em prática e ver a coisa acontecendo. E esse trabalho que eu quero desenvolver a partir de então, agora, aqui, é majoritariamente com esse público influenciador, né? E aí eu, né, tô aqui, né, está olhando agora, né, sou um influenciador, Perfeito, trabalho com digital, o contato contigo, posso ser nas redes sociais, né, marcar perfeito, uma consultoria para estar perfeito. fazendo isso, que também não é do dia para noite, né? Você não vai Não. chegar ali e dizer, olha, faz essa pessoa amanhã aprendeu tudo, né? Não, como eu costumo dizer, é uma mentoria, é uma assessoria. Então não é um trabalho de uma única reunião que acabou, começou, meio e fim. Não é assim que funciona. Eu, de fato, faço um diagnóstico, eu entendo como é que ele está no momento dele, entendo de fato o que que é essa marca, esse influenciador, de fato, ele transmite, e como a gente consegue potencializar as receitas, os ganhos deles, também como ele consegue potencializar ali o planejamento dele enquanto influenciador. Então, vocês podem buscar sempre as redes sociais, acho que é o caminho mais oficial para se comunicar comigo. Lá a gente consegue agendar, entender um pouco mais ali um momento com você e entender a tua dor. E com base nisso eu consigo montar um plano de mentoria para poder te apoiar, potencializar teu resultado enquanto influenciador, enquanto empresa, né? Enquanto essa camada aí que precisa de fato de uma maior organização. Maravilha, viu? E para trazer mais um assunto aqui, finalizando sobre o seu podcast de conexão, Perfeito. né, que está incrível aí, muitas histórias sendo É, faladas, né? Fala um pouquinho dessa parceria perfeito. junto com a Raquel. Eu acho essa parceria muito incrível, porque ela veio muito de uma conversa contigo mesmo, Felipe. Eu acho que essa percepção de que eu precisava me comunicar mais e melhor para o meu público, eu entendi que o podcast poderia ser um desses pontos. De fato, assim, um ponto de conexão é isso, é para se conectar mesmo com diversos empresários, executivos, pessoas que têm uma boa história para contar no viés empresarial. Então, a Raquel e eu idealizando esse projeto, já está aqui um pouco mais de 2 meses acontecendo, e semanalmente a gente traz boas histórias, com bons insights, bons conhecimentos ali, de fato, ali na parte de gestão, na parte empresarial, de diversos segmentos. Então, essa oportunidade de falar mais e melhor para esse público está sendo incrível, porque eu estou conseguindo desenvolver uma capacidade comunicativa muito maior, bem como também estou conseguindo entender e ter mais conhecimento, e passar mais conhecimento para o meu público também. Eu acho que está sendo uma boa jornada e que eu quero cada vez mais potencializar. E eu vejo que tudo isso conversa com esse meu propósito de educar, de comunicar de fato ali para trazer de fato uma melhoria de vida na vida das pessoas, né? E aí um conselho aí para alguém lá de Calcaia, um jovem Boa. de 12 anos que está escutando aqui, que está vendo, me diz, e tem muitos sonhos, né? Talvez assim, e aí também tem a história, né? A gente fica, não se vê merecedor. Qual o primeiro passo que eu tenho que dar ali? Poxa, eu quero um dia ser que nem o Eduardo, criar uma startup, vender e ter um podcast, mas eu não acredito em mim. E aí? Mas é complexo, né? Mas acho que o primeiro passo, sendo bem simples, né? Visualize o teu sonho. Eu acho que é importante dizer isso. Por que que eu digo isso? Porque de fato foi o meu primeiro passo lá atrás. E claro, eu entendo que a educação ela é importantíssima nisso. Então, visualize o teu sonho, mentalize onde você quer chegar. Que pode ser um executivo, um empresário, assim como eu, pode ser um cantor, um influenciador, pode ser de repente concursado, não tem problema. Assim, entenda o que é que faz para a sua vida. Visualiza isso, entende onde você quer chegar e vai buscar os métodos para isso ser uma realidade. E muito provavelmente a educação vai ser um caminho para isso. Eu acredito muito na educação porque foi o que mudou a minha vida, né? Então, estudem, se dediquem para poder conquistar seus sonhos, que eu acho que o primeiro passo tem que ser sempre esse. E naturalmente, ajam, façam, vai seguindo o fluxo, porque por que que eu digo isso também? Eu entendo que as coisas vão se moldando conforme você vai caminhando para o seu objetivo. Então, ficar parado não vai te fazer sair de o resultado A nem para o resultado B. Mas se você entende onde quer chegar e vai começar a fazer, ainda que com passos pequenos, isso vai naturalmente conectar com outras pessoas, com oportunidades que vão, de alguma forma, agregar para o teu sonho. Tanto que talvez 2, 3, 4, 5 anos, você está realizando o teu objetivo que você idealizou quando criança, por exemplo. Então, acho que o É, primeiro passo é esse. maravilha, tá aí, uma coisa que ele falou, né? Vai ajustando na rota, Perfeito. vou ajustando ali durante a minha rota mesmo, e também não ter tanta pressa, porque a gente Acho. pensa em 5 anos, gente, é muito tempo. Quando passa 5 anos, foi ali, um dia Exatamente, desse. exatamente. Eduardo, obrigado, viu, né? Com o Eduardo, eu abro, né, essa nova janela aí de oportunidades para mim, né? Sou muito Fico grato feliz. por essa abertura e eu falo, né, reforço aqui que seja protagonista da sua história, fale, não é? A sua história merece ser contada, sim. Né? Entenda que você que está vendo aí tem algo incrível que só você tem e pode inspirar uma pessoa, né, a ser uma pessoa melhor. Então é isso, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.